Olá, pessoal. Hoje é um dia muito especial, porque eu estou começando o meu programa de podcast chamado Life. Life porque é vida, em inglês. A ideia é falar sobre a vida e sobre como trazer mais vida na sua vida. E Life também é um jogo de palavras, de L-I de liderança e F-E de feminina. A gente vai falar sobre a liderança feminina. A liderança pode ajudar a alcançar resultados extraordinários na sua vida em todas as áreas, seja relacionamento, seja financeira, seja emocional ou espiritual. E eu estou aqui recebendo nossa primeira convidada de honra, Elba Rego, que é empreendedora, e ela trabalha na área de comunicação, ela é entrevistadora, é economista de formação, com uma bagagem muito grande na área corporativa, né, antes de fazer uma transição de carreira. E ela é também uma pessoa muito querida, muito especial, que eu conheci uns 4 anos atrás, num 2019. programa, em 2019, no programa de PNL, Programação Neurolinguística. E estamos juntas, né? Ela começou a me acompanhar em lives, e então tudo que eu comecei a fazer no digital, e ela passou por todos os produtos e serviços que eu ofereci, desde mentoria individual, o método Connect Online, a mentoria para mulheres. Hoje ela está no Master, que é o Mastermind para apoiar mulheres empreendedoras a viver do seu propósito e desenvolver a liderança feminina também na mentoria. Então, Elba, seja muito bem-vinda. É uma honra contar com a sua presença para começar, para fazer a abertura desse programa Live, que eu estou muito orgulhosa de lançar hoje. Muito obrigada, Marie. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você. É uma honra também estar aqui na abertura desse programa, no lançamento desse programa. E eu que acompanhei a sua trajetória até agora no mundo digital, vi quando você estava começando em plena pandemia e que tenho me beneficiado dela e assistido a sua evolução. Não só em termos de desenvolvimento profissional, mas também desenvolvimento pessoal, que se reflete naquilo que você está oferecendo como contribuição. Verdade. Como Elba, na verdade, ela é entrevistadora, hoje a gente achou legal ela me entrevistar. Então, né, vai ser algo um pouco especial dela ser a minha entrevistadora hoje. Muito bem. Bem, Maria, eu queria começar um pouco te perguntando sobre a transição que você fez lá atrás de sair do mundo corporativo, né? Você que é administradora de formação, teve uma longa experiência como executiva em grandes empresas multinacionais, fora do Brasil e no Brasil. E em um determinado momento você começou a investir no empreendedorismo. Né? Você foi primeiro se capacitar, você foi fazer diversos cursos. E eu sei que você manteve uma vida paralela, vamos dizer assim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as motivações que você teve para sair de uma certa segurança do mundo corporativo, onde você tinha um salário, onde você tinha uma reputação, para ir empreender em uma área onde você teria que começar praticamente do zero, uma nova carreira e construir toda uma reputação e credibilidade. Verdade. Eu segui, na verdade, uma intuição, né? O meu coração, foi minha alma falando. Eu fiz o MBA de empreendedorismo em 2019, quando eu cheguei no Brasil. Eu sou francesa, para quem não sabe. Então, quando eu cheguei, logo eu pensei em fazer essa transição de carreira. Eu fiquei, assim, dedicada a esse MBA durante 1 ano e meio, sem trabalhar em empresa, para poder fazer essa mudança de vida profissional. E esse MBA me abriu muito a mente sobre possibilidade, né, sobre a capacidade de contribuir para a sociedade, para o outro. E eu tive um insight, foi uma coisa assim muito natural, inesperada, em 2010 ou 2011, que eu percebi que o que eu queria era ajudar as pessoas a desenvolver a inteligência emocional. A partir desse insight, foi conversando com minha amiga de infância. Então, você vê que é uma coisa, assim, uma conversa que você nem espera encontrar assim, um propósito. E eu falando isso para ela, falei, é isso. Aí eu comecei a buscar no Google
inteligência emocional, curso de inteligência emocional, e encontrei isso, me levou para o coaching. Eu nunca tinha ouvido falar do coaching, comecei a pesquisar as escolas, aí eu peguei na época o que eu achei a melhor escola do Brasil, a Sociedade Brasileira de Coaching, fiz a minha primeira certificação, comecei a atender como coach individual, me apaixonei, falei, nossa, é isso, como se fosse isso, querendo fazer o coaching para o resto da vida. Depois você acaba descobrindo mais coisas e a vida foi me levando para outras atividades, como dar treinamentos em empresas, fazer palestras e desenvolver programas também de mentoria, como eu tenho hoje. Então, assim, começou com essa semente, com essa ideia de uma coisa que me fez descobrir uma formação, que me deu um embasamento. Aí eu fiz 7 certificações em coaching, para você ter ideia, né? Um Master Coaching, um coach especializado em saúde e bem-estar, e fui levando, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando ainda no ambiente corporativo e numa grande empresa, que eu deixei, na verdade, somente em 2017. Então, saí definitivamente do mundo corporativo em 2017, enquanto eu comecei a atender como coach em 2011. Então, fiz essa transição bem tranquilamente. Como você disse, né, o ambiente corporativo trazia uma segurança, né, de renda, uma estabilidade de renda que o empreendedorismo não traz no início. A gente tem que investir, a gente nunca sabe exatamente em quanto tempo a gente vai ter retorno, e isso realmente gera um certo frio na barriga. Mas o que eu posso dizer é que valeu muito a pena, está valendo muito a pena, apesar de altos e baixos. Já tive vontade de desistir 1000 vezes, mas sempre tive vontade de desistir e não consegui, alguma coisa me puxava de volta. Eu acho que quando você está alinhado com o seu propósito, sua missão de vida, de alma, as coisas acontecem mais ou menos naturalmente. Então é só seguir o fluxo, se entregar, saber que as coisas vão dar certo. É só você seguir realmente o seu coração, o que a sua alma manda para você. Então, disso que você falou, uma coisa bem interessante veio para mim, que é o seguinte: você não precisa saber a priori tudo que você vai fazer. Com certeza não. Você falou, por exemplo, que você primeiro fez o curso de empreendedorismo, depois inteligência emocional, você foi procurar. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante você compartilhar, porque muitas pessoas querem empreender e acham que já tem que ter todas as respostas, ter a clareza total sobre aquilo que elas vão fazer. E isso que você nos traz mostra que, na verdade, você tem que saber um primeiro passo, e que o caminho você vai construindo, e o fato de você ter começado de uma determinada maneira, com um foco em determinado nicho, ou determinado público, não quer dizer que você tenha que continuar com aquilo pelo resto da vida profissional. É isso? Exatamente. Quando eu iniciei no coaching individual, eu realmente achava que eu ia fazer isso para o resto da vida. Porque foi tão apaixonante, eu percebi que eu estava me sentindo energizada. Eu saía do trabalho, né, 7 horas da noite, às vezes 8 horas, e eu ia atender clientes individuais depois no meu escritório. E enquanto eu saía do trabalho, eu exausta, muitas vezes no final do dia, eu chegava para atender e eu saía de lá 10 da noite muito energizada. Isso foi o que me levou a entender que esse era o caminho. Falei, nossa, mas o que é isso? Eu estava cansada e agora eu estou energizada no final do dia. Então, você percebe que você está no caminho certo, fazendo a coisa certa, quando isso te energiza. Quando suga a sua energia, que alguma coisa não está no lugar certo, você não está usando os seus talentos plenamente, as suas forças, você não está no seu caminho de alma. E realmente, à medida que você vai avançando e fazendo as coisas, é que você começa a descobrir o próximo passo. Você não tem como imaginar como vai ser a jornada, o caminho. Eu nunca pensei que eu fosse oferecer uma mentoria para mulheres alguns anos depois. Eu nunca imaginei que eu ia ter meu próprio método em determinado momento e fazer um curso online disso. Eu não sabia, nem imaginava. Então, não se preocupem em saber de tudo. Realmente é passo a passo. Você já tem um próximo passo claro, é isso que você precisa fazer, e isto vai te levar a abrir novos outros caminhos. Você só pode enxergar fazendo. Exatamente, quer dizer, você vai construindo o caminho à medida que você vai caminhando.
Isso é muito interessante, porque eu vejo, observando e como sua mentoranda e tendo participado de várias coisas com você, tendo começado lá atrás com as lives, quando você estava iniciando no mundo digital, e num período de muita mudança para todos nós, que foi exatamente quando começou o lockdown. Para quem não lembra, eu acho que todos lembram aqui, mas 2020, quando estávamos todos surpresos, surpreendidos pelas restrições e pelos riscos, os perigos e o desconhecido imposto pela pandemia do coronavírus. E aí é interessante que você começou, né, a trazer conteúdos que antes você só proporcionava, liberava para as pessoas através de grupos pequenos, primeiro nos treinamentos individuais, nas mentorias individuais, nos treinamentos de empresa. E como é que foi isso para você, que antes falava para um público, seja menor, seja fechado, começar a falar isso em rede social para várias pessoas, sem saber direito quem é que estava assistindo você naquele momento? Como é que você se sentiu? Quais foram até os medos que você enfrentou e como é que você superou tudo isso e hoje está aqui, já consolidada no mundo digital, com uma empresa que é respeitada, que é referência, não apenas nessa área que você começou lá atrás falando, que foi sobre comunicação não violenta, mas hoje você também fala sobre relacionamentos que são abusivos e como as pessoas podem se blindar, se proteger e como é que elas podem, enfim, ter uma posição que é mais assertiva e mesmo sair desses relacionamentos, como você tem grupos de empoderamento feminino, que é o caso aqui desse podcast, por exemplo. Então, assim, como é que foi para você esse início no meio de tantos desafios e de tantas incertezas? Então, tem a ver com o que eu acabei de falar. Quando a gente está no caminho da missão de alma, no seu propósito, acaba que o caminho se abre naturalmente. O que aconteceu, né? Eu tinha uma sociedade, ou seja, eu tinha uma sócia até o final de 2019. E a minha intenção, justamente, era poder alcançar cada vez mais pessoas, né? Depois de você atender os primeiros clientes individualmente, começar a dar treinamentos, você vê que você é super bem avaliado, que as pessoas estão gostando. Você quer ajudar mais pessoas, naturalmente. E eu vi que no coaching individual seria muito limitado. Em 10 anos eu teria uma contribuição muito pequena na sociedade. Eu queria gerar impacto na sociedade, um impacto positivo, uma transformação em muitas pessoas. Eu tinha um sonho de alcançar milhares de pessoas. E eu queria justamente entrar no mundo digital e nas redes sociais para poder alcançar mais pessoas, porque eu entendi que era o único meio, a única forma de poder não ter barreiras e fronteiras. Inclusive, hoje, eu tenho alunos, clientes no mundo inteiro, no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos. Isso só o mundo online consegue proporcionar sem ter que sair da sua base, né? E podendo trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, isso proporciona uma liberdade muito grande. Então, eu já tinha essa intenção, graças a Deus, para você ver como as coisas são feitas, né? Eu encerrei, assim, eu devolvi meu escritório, fechei meu escritório físico presencial em 31 de janeiro de 2020. 19? 20. A 31 de janeiro de 2020. Janeiro de 2020. Pensando em justamente desenvolver esse trabalho online. Aí eu contratei uma primeira agência em janeiro de 2020, uma segunda agência em fevereiro de 2020, para poder começar a postar conteúdo, fazer conteúdo nas redes sociais, principalmente no Instagram. E começamos, final de fevereiro de 2020, os primeiros vídeos. Eu nunca tinha feito uma live, eu estava super desconfortável para gravar, não sabia gravar vídeo. Poucos meses antes eu estava totalmente travada. Então, assim, quem me vê hoje acha que a vida inteira eu fui, né, gravando Gente, vídeos. vocês estão vendo, né? É possível para todo mundo que realmente persista, invista e não desista. Esse é exatamente o recado. É que
a gente observa as pessoas que já chegaram a um determinado resultado e a gente acha que não teve a gente não sabe da trajetória. E realmente eu estava travada. A primeira live que eu fiz foi a maior vergonha, eu vou explicar. Então eu já estava, assim, um pé no mundo digital, pezinho, assim, um dedinho do pé no mundo digital, quando começou a pandemia em março de 2020. E aí veio o pânico, por um lado, e agora, né, o que eu faço? Porque todas as empresas, que era meu trabalho principal, dar treinamentos a empresas, todas as empresas cancelaram os treinamentos que estavam previstos no primeiro semestre. E eu pensei, caramba, como é que eu vou sobreviver, assim, né? Como é que eu vou pagar as contas da empresa? Tinha, né, gente para pagar, contas, enfim. E foi assim, um pouco naturalmente. Acho que eu não me lembro quando que eu fiz minha primeira live, talvez em abril de 2020, mas comecei a falar nos stories, comecei a postar vídeos com a ajuda da minha agência na época. E ofereci espontaneamente, eu fiz um lançamento sem saber que se chamava de lançamento. Eu não entendia nada do mundo digital até 3 anos e poucos atrás. Nada. Então, fiz o lançamento como? Fiz alguns stories chamando pessoas para um curso de comunicação não violenta, que seria ao vivo comigo toda semana, durante 8 semanas. Pedi o contato das pessoas, abri uma reunião no Zoom e eu falei, olha, pessoal, vou começar um curso. Se vocês tiverem interesse, então eu coloquei 50 pessoas num grupo de WhatsApp, 25 compraram, se inscreveram, e foi assim, eu fiz meu primeiro lançamento de forma orgânica, sem saber que isso era um lançamento. Então, às vezes a gente se complica, nossa, eu vou fazer um lançamento, já, né, tem dor de cabeça. Gente, é muito mais simples, ou pode ser muito mais simples do que a gente imagina. E aí segui o fluxo, foi meu primeiro lançamento, resolvi lançar meu método, o Método Conecta, também num curso online em maio de 2020. A minha agência não queria, eles queriam lançar em setembro, o curso não estava pronto. E, Marie, não, vamos esperar um pouco aquecer. Eu falei, é agora, maio. Aí eu botei a data, 21 de maio tem que lançar o curso. E foi, eu lancei o curso, nem tinha gravado o curso, mas eu senti que era para fazer naquele momento. Eu falei, vou me virar. E eu fui gravando todo santo dia, durante 21 dias, porque o curso era de 21 dias, todo santo dia, o vídeo do dia para o dia seguinte. Eu gravava de madrugada, assim, foi um período assim muito intenso. Eu estava lá. Eu participei desse primeiro curso da Marie. E foi um sucesso, né? Foram 40 alunos na primeira turma, então assim, uma coisa muito especial que eu pude levar, né? Foi uma das maiores turmas, porque 40 pessoas, dificilmente eu tinha uma turma aberta presencial com 40 pessoas na época. Como você disse, eu trabalhava com grupos menores. Na verdade, eu não trabalhava com mais de 15 a 20 pessoas para poder gerar interação, para poder ter trocas. Então, a minha metodologia exigia de trabalhar com turmas pequenas. Mas no mundo digital, a gente consegue outras formas, outros recursos, e realmente a intenção era ampliar. Até que eu tinha um sonho também de fazer uma palestra para 1.000 pessoas. E, na verdade, eu fiz uma live com o Estadão, que foi para 2.000 pessoas. E eu não percebi que isso era uma apresentação para mais de 1.000 pessoas. Então, rapidamente, quando que eu poderia colocar 2.000 pessoas numa sala presencial para assistir uma palestra minha, uma apresentação minha? Muito difícil. E ainda mais em plena pandemia. Exatamente. Então, o mundo online realmente proporcionou oportunidades maravilhosas. E aí eu conheci muito, assim, minhas mentoradas que estão comigo há mais de 2 ou 3 anos, até hoje, né, que continuam na mentoria para mulheres, que passaram pelos meus cursos, pelo Conecta, pelo Método Conecta, e realmente trabalhar online é muito satisfatório. Até 2022, quando eu comecei a falar sobre os relacionamentos abusivos, porque eu tinha passado um assédio horrível em 2021, eu quis alertar as pessoas sobre os transtornos de personalidade, narcisista, psicopatas, sociopatas. E aí, em junho de 2022, eu escrevi um sonho: levar fé, esperança, luz, conhecimento, amor para... Eu tinha colocado milhares, aí eu risquei, falei, não, milhões. Vamos ser, mesmo que eu chegue lá daqui a 20 anos, vamos colocar milhões de pessoas. Eu quero contribuir para muita gente. E em menos de 2 meses, eu realizei esse sonho. Os meus vídeos começaram a viralizar.
e eu alcancei mais de 15 milhões de pessoas em 3 meses através dos vídeos sobre relacionamentos abusivos. Foi quando eu entendi que muita gente estava passando por isso e sofrendo, quando eu não imaginava. Então, mais uma vez, uma coisa que eu não tinha como prever. Então, faça. Foi o meu coração que mandou falar sobre isso. Eu achava que isso não ia interessar ninguém. E deu o que deu. Então, vários desses produtos que você foi criando foi a partir do seu caminhar nas redes sociais. Você falou, nesse caso daí, do trabalho com psicopatas e narcisistas, como ensinar as pessoas a lidarem com essa situação, a saírem de relacionamentos abusivos. E aí, assim, a pergunta que vem para mim aqui, em que medida esses produtos que você foi criando têm a ver com a sua experiência, com as necessidades que você foi enfrentando no seu próprio desenvolvimento pessoal? O quanto isso que você criou reflete não apenas as formações que você fez, mas a sua própria experiência pessoal, que eu sei que você é uma pessoa que busca muito por autodesenvolvimento. Então, se você puder compartilhar isso com a audiência, acho que vai ser muito útil. Claro, realmente, todo o conhecimento que eu busquei foi a partir de uma necessidade pessoal profissional. Então, a comunicação não violenta, quando eu comecei a mergulhar nela, foi exatamente para me atender nas minhas necessidades de lidar com pessoas agressivas. Eu era uma pessoa, assim, muito boazinha, que não gostava de conflito, que não sabia, às vezes, me posicionar, colocar limite, dizer não. E lidar com essas pessoas mais desafiadoras, que às vezes a gente fala que tem um gênio forte, ou uma passoridade, um temperamento forte, que são realmente desafios para a nossa vida. A partir disso é que eu busquei a comunicação não violenta, e isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu comecei a aplicar esses conceitos na minha vida, nos meus relacionamentos, e eu vi o poder, a potência de transformação que esse conhecimento me trouxe. E eu falei, nossa, eu preciso compartilhar isso com mais pessoas. Então, uma vez assim, foi um impulso, uma necessidade de contribuição que me levou a compartilhar o que eu estava ganhando, né, de conhecimento e de benefícios a partir desse conhecimento. E eu comecei a compartilhar nos meus processos de coaching individual, comecei a compartilhar nas empresas, comecei a montar um treinamento para partilhar esse conhecimento. Então, tudo que eu faço hoje, que eu transmito hoje, é inspirado na minha própria experiência, na minha própria vivência, nas minhas próprias necessidades para lidar com pessoas difíceis, com relacionamentos desafiadores, com manipulações às vezes, jogos psicológicos, jogos de poder. Isso a gente encontra nas empresas, a gente encontra na vida de modo geral. E eu aprendi a ser menos ingênua, porque eu meio que confiava em todo mundo, não acreditava assim na maldade, porque quem não tem, né, muitas vezes não consegue projetar, né, não fazia parte do meu mapa mental. E nem do seu universo, pelo que eu entendi até então. Ou é que você não percebia que essas pessoas existiam? Exatamente. Eu não sabia que isso tinha um nome. Quando eu fui estudar sobre transtorno de personalidade, eu comecei a perceber que eu já tinha tido contato com muitas pessoas com esses perfis. Desde pessoas que tinham traços narcisistas, não, uma coisa assim menos grave, mas que causava dificuldade e sofrimento nos relacionamentos, até pessoas realmente com transtorno mais grave, com maldade, com crueldade, com perversão. E eu não entendia, eu não sabia identificar e colocar um nome. Então eu percebi que isso realmente seguia um padrão. Essas pessoas são identificáveis a partir de padrões de comportamento. E são pessoas previsíveis, afinal. Quando a gente tem o conhecimento, a gente pode prever que tipo de coisa elas vão fazer e a gente pode aprender a se blindar, a se defender de forma estratégica, a lidar de forma estratégica, de forma consciente. No lugar de cair nas armadilhas da manipulação ou das tentativas de manipulação, você consegue adquirir mais controle de si mesmo e
do outro, de certa forma, a partir desse conhecimento. Então, essas estratégias, esse conhecimento, assim, salvaram minha vida de todas as maneiras possíveis, porque eu me encontrei em situações realmente muito, não sei se intensas, críticas, que podiam custar a vida, que podiam custar a saúde. E hoje eu ajudo milhares e milhares de pessoas que realmente estão com a saúde comprometida, com a situação financeira comprometida, por causa desse tipo de personalidade de pessoas, por causa de relacionamentos abusivos e tóxicos. Então, e às vezes o espiritual até envolvido. Então é muito importante entender de todas essas dimensões, ganhar conhecimento para se fortalecer e poder se blindar de situações e pessoas onde está envolvida uma certa manipulação ou tentativa de manipulação. Marie, você começou no mundo digital muito trazendo a comunicação não violenta, ensinando as pessoas como melhorarem seus relacionamentos através de uma conversa empática, que levar em conta as necessidades das pessoas. Você avançou muito ao longo desse processo, você trabalha hoje ensinando as pessoas a lidarem com pessoas que são psicopatas, narcisistas, enfim, que são abusivas de alguma maneira, manipuladoras. E como é que a comunicação não violenta ainda se encaixa dentro disso tudo que você faz? A comunicação não violenta, primeiro tem que saber que não é só um jeito de falar. É um modo de pensar, de agir, é uma quebra de paradigmas para uma forma automática de pensar e de agir, que amplia a consciência sobre as necessidades humanas e as motivações, né? Por que um ser humano age de determinada maneira? Todos nós, todos os seres humanos, somos movidos para atender necessidades. Se você está entrando num curso, é porque você tem necessidade geralmente de aprendizado, de novidade, pode ser para fazer relacionamentos, pode ser para você ganhar competência. Então tem essas necessidades por trás de todo o comportamento, todo o ato, toda a decisão. E temos também sentimentos e emoções. Então a comunicação não violenta, ela traz a consciência sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas necessidades e as nossas motivações. E a partir disso também entender que o nosso modo de pensar, ele pode levar a ter comportamentos mais violentos ou menos violentos, mais construtivos ou menos construtivos, e com isso a gente ter relacionamentos mais saudáveis ou menos saudáveis. Então esse autoconhecimento, né, o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, a comunicação não violenta nos direciona para nos conhecermos melhor e elevar o nosso nível de consciência sobre o que a gente quer, precisa, os nossos desejos e por que a gente faz as coisas. E como a gente sente também. E poder nomear, desenvolver um vocabulário de sentimentos e necessidades. Dizer, eu estou me sentindo triste quando você me chama de incompetente. Eu estou com saudade quando você não está presente. A sua presença é importante para mim. Será que você poderia chegar um pouco mais cedo ao trabalho? Então, aprender a fazer um pedido claro para o outro, no lugar de ficar reclamando ou criticando. Você nunca chega cedo em casa, você nunca está presente quando eu faço uma apresentação. No lugar de reclamar e criticar, a gente pode fazer uma colocação de forma mais construtiva que estimule o outro a nos atender, a atender nossa necessidade de boa vontade, né? Então, a comunicação não violenta, ela traz isso. E ela também permite lidar com pessoas abusivas, tóxicas e manipuladoras. De que maneira? De forma a você não criar oportunidade da pessoa te manipular, inverter o jogo, ou seja, uma pessoa manipuladora, ela tem uma intenção, uma segunda intenção. Geralmente, se uma pessoa perversa,
ela tem alguma intenção de te prejudicar. E ela vai fazer com que você se prejudique sozinho, provocando, ativando um gatilho em você, que se você não se conhecer e não entender dos seus gatilhos, e não dominar a comunicação não violenta, você vai responder de forma agressiva. E a pessoa que provocou, ela vai ficar numa boa, numa calma, que quem vê de fora pensa assim, nossa, mas por que essa pessoa está descontrolada? A vítima, a pessoa que foi provocada, passa pelo algoz. Inverte o jogo. A pessoa manipuladora, perversa, ela inverte o jogo. Então, nem todas as pessoas que manipulam são perversas, mas todas as pessoas perversas manipulam e de forma com má intenção, com intenção mesma de prejudicar e de forma consciente, tá? Então, tem pessoas que são realmente motivadas pela maldade, pela crueldade, isso é um fato, é uma realidade. Tem ainda pessoas que negam isso, mas só quem passa sabe, entende, e eu passei por isso, né? Eu vivi realmente algumas situações diante de pessoas perversas, narcisistas, psicopatas, e eu vi a capacidade de manipulação de uma maneira que o manipulador ou a manipuladora sai de fininho, de inocente na situação. Então, só quem domina a comunicação não violenta vai poder se manter no controle das suas emoções e manter uma postura não agressiva para não dar munição à pessoa manipuladora para dizer que foi você que aquilo que foi agressivo e que vai passar pelo agressor, pela agressora, pela pessoa problemática. Então, é muito, muito importante dominar a comunicação para se blindar emocionalmente e poder se colocar de maneira sempre construtiva, para você não criar provas contra você, não criar oportunidade da pessoa manipuladora dizer que foi você que fez. Vou dar um exemplo assim muito simples. Eu ajudei um diretor de um grande grupo de mídia a se defender de um colega mal intencionado, que estava com inveja dele. E esse colega mal intencionado, ele mentia durante as reuniões na frente do CEO, da liderança, dizendo que o colega não tinha feito tal coisa. Então, o meu cliente ficava assim espantado. Nossa, mas como assim? Por que você está dizendo que eu não fiz? Então, a mentira, a injustiça geralmente costuma ativar uns gatilhos, da raiva. Se a gente vive uma injustiça, a gente tem vontade de retrucar, se defender. Isto é um jogo psicológico. E se você não estiver preparado e consciente que o outro está fazendo de propósito, você vai cair na armadilha, você vai cair no jogo e vai responder de forma agressiva, vai reagir de forma agressiva. E ninguém gosta disso. Então, no lugar disso, você pode aprender a desarmar a manipulação através do método Conecta, que é o método de aplicação da comunicação não violenta na prática, começando com perguntas. Mas fulano, por que você está dizendo que eu não fiz? Eu mandei para você por e-mail tal dia, tal horário. Você não recebeu, por acaso? Então você começa a desarmar de uma forma mais inteligente, mais controlada, e a pessoa que está com má intenção vai ser desmascarada e se enforcar sozinha. Maravilha. E aí eu gostaria que você falasse sobre os produtos e serviços que você oferece hoje, tanto para as pessoas, tanto para as empresas e instituições. O que é que você tem de gratuito? Quais são os diversos produtos, serviços e quais são o nível de profundidade que cada uma... O que é que diferencia, melhor dizendo, o que é que diferencia os produtos que você oferece? Eu sei que você quer contribuir cada vez mais com um número maior de pessoas, só que as pessoas elas têm interesses variados quando elas acompanham você. Qual a diferença entre assistir vídeos gratuitos, por exemplo, numa rede social, e você entrar num curso, né, mais estruturado para você se aprofundar, ou numa mentoria, ou no mastermind? A diferença é que o curso,
ele dá um direcionamento, uma estrutura, uma metodologia para você alcançar um determinado resultado. Então, por exemplo, se eu tenho um curso online Checkmate, o objetivo é você se blindar definitivamente de pessoas manipuladoras e você se libertar de relacionamentos tóxicos se você tem esse desejo. Quando você assiste vídeos de forma desestruturada, um vídeo aqui, um vídeo ali, não tem necessariamente uma sequência lógica do conhecimento que está organizado para te levar a um determinado resultado. Então, um curso ou uma mentoria, seja individual ou coletiva, ela é mais direcionada. Numa mentoria coletiva, por exemplo, você tem a capacidade de baratear o acesso ao mentor, ao expert, ao especialista, tendo o atendimento de alguma forma personalizado, o que seria muito mais caro se você tivesse um atendimento individual. E na mentoria você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, de ouvir outras histórias, muitas vezes semelhantes, e você percebe que você não está sozinha passando por aqueles desafios. Então isso dá uma força, um grupo fortalece muito. Então cada produto tem uma intenção, um objetivo, prós e contras, né? Então, por isso que eu tenho essa gama ampla de produtos e serviços para poder atender as diversas necessidades. Então, desde a pessoa que não tem renda nenhuma, que não tem capacidade de investir, que pode se informar através das redes sociais e de forma gratuita, através de lives, às vezes tem masterclass gratuitas, onde a gente se aprofunda, mas sempre com foco em um determinado objetivo. E muitas pessoas, assim, milhares de pessoas já me mandaram mensagem dizendo que já se libertaram graças ao conhecimento gratuito. Então, isso é maravilhoso. Mas as pessoas que entram num curso, elas têm um determinado objetivo e elas podem alcançar também esse objetivo de forma mais rápida, de maneira acelerada. Se você assistir vídeos de forma aleatória nas redes sociais, você não sabe em quanto tempo, de repente, você vai poder alcançar tal objetivo, por exemplo, se libertar de uma relação, ou você se blindar. Quando a gente cria um curso, tem um certo tempo para você alcançar aquele resultado que o curso promete. O Conecta, o método Conecta, o Conecta 21, que é o nome do programa, do curso online, ele te permite, em 3 semanas, você melhorar a sua relação com você mesma, melhorar a sua relação com o outro, você aprender a se fazer ouvir e compreender através da empatia, da comunicação não violenta e melhorar, transformar os seus relacionamentos de forma muito assertiva, de forma rápida, né? Em menos de 3 semanas você já vai ver uma melhora muito grande nos seus relacionamentos. Então, cada produto, cada serviço tem um objetivo, um resultado específico que você pode alcançar. E essa é a diferença, basicamente, entre o gratuito e o pago. E, geralmente, assim, produtos e serviços pagos permitem também alcançar um nível de consciência, de profundidade, de conhecimento muito maior. Então, essa é a diferença. É porque tem certas coisas que você não pode compartilhar numa rede aberta, numa rede social aberta, onde você tem pessoas com diversos níveis de conhecimento, com diversos níveis de consciência e de maturidade. Certamente, quando você está com grupos menores, ou então numa coisa que é tete a tete, somente você e o mentorado, enfim, você pode aprofundar. E aí eu queria compartilhar um pouco da minha experiência com isso, né? Depois de ter participado, estar participando de várias coisas com você. Primeiro é ver a evolução do seu trabalho e ver a evolução de todo mundo que continua com você ao longo dessa trajetória. Estarmos juntas, na verdade, durante a pandemia, eu acho que terminou sendo um apoio para todo mundo que participou. E pude observar não só o meu crescimento, mas o seu crescimento e o crescimento de todo mundo que estava junto, e ver o estabelecimento de vínculos que são verdadeiros e genuínos e que perduram, que começaram no online, muitos deles, e que depois foram para o presencial, pessoas que se tornaram amigas porque estabeleceram relações de confiança. Eu confesso que quando eu comecei a participar desses grupos online, eu tinha um pouco de dúvida se seria possível compartilhar determinadas coisas, porque certamente todo mundo fica preocupado com a questão da confidencialidade.
quando você está num grupo, seja individual ou presencial, que não está sendo gravado, que você não sabe, então, assim, você tem mais liberdade para falar. E como durante aquele período da pandemia havia uma necessidade das pessoas de se expressarem de alguma maneira, as redes sociais, os Zooms, enfim, tudo que estava disponível em termos de fazer reuniões, era um lugar que a gente se encontrava para tudo, para trabalhar, para trocar com a família, com os amigos, para fazer amigos e uma série de coisas. E no trabalho com você, eu observei, sobretudo, quando a gente teve um grupo maior, que durou praticamente 3 anos, que foi o grupo, a mentoria voltada para as mulheres, que era o Life e as Panteras, como foi possível aprofundar, porque a gente estabeleceu relações de confiança também. Que não é apenas o que é que você está trazendo como mentora, mas também as relações que você contribui para que sejam desenvolvidas nesse contexto. E eu acho que isso é uma coisa fantástica e eu quero dar esse testemunho, porque também antes achava assim, não, o presencial ele é mais efetivo, mais eficaz. Eu adoro presencial, adoro presencial. Agora, eu reconheço que o online, o digital, além de ele expandir a quantidade de pessoas que podem ser atendidas por isso, ele também permite que você aprofunde, que você se conheça, que você se transforme. O ideal é quando a gente pode combinar as duas coisas. E muita gente talvez ainda se sinta talvez intimidada de achar, não, tem que ser no presencial, mas funciona assim, gente. Funciona, e o trabalho da Marie, à medida que ela vai ganhando mais experiência com diversos tipos de público, mais eficaz ela vai sendo para atender diversos tipos de objetivos que as pessoas que a procuram podem ter. Certamente você se beneficia muito assistindo, as pessoas se beneficiam muito assistindo as lives, mas se você quer aprofundar, então existem várias outras maneiras de fazê-lo, né? Seja através de cursos ou das mentorias, que as mentorias hoje que estão muito em voga e a pandemia contribuiu para disseminar essa prática. Você não sabe a priori como é que vai ser. É diferente de um curso só que você vai lá para adquirir conhecimento. A gente está falando aqui de coisas que são práticas, que é o que as pessoas estão buscando cada vez mais. Quando você vai para uma mentoria ou para um mastermind, o que é que todo mundo quer? Economizar tempo e dinheiro, como você costuma falar e vários outros mentores falam também. E é isso, eu acho que é um aprendizado enorme. E aí, já que eu falei mentoria e mastermind, qual é que é a diferença, Marie, entre uma mentoria e um mastermind? Qual a diferença entre uma mentoria e um mastermind? Nas duas, né, no mastermind e na mentoria, o mentor, de alguma maneira, proporciona um espaço de trocas e de orientação, de reflexão, de conhecimento, né, de troca de conhecimento e aumentar também o autoconhecimento. Como você disse, estabelecer vínculo, né, de amizade ou até profissional com outras pessoas, com outros profissionais, com outros mentorados. Então, isso que é um grande valor que, inclusive, a gente não encontra nas lives ou nos vídeos gratuitos, né? A gente fica colocando lá uma curtida ou um comentário, mas você não fica conhecendo novas pessoas em lives e em vídeos gratuitos. Então, realmente, um do valor maior, eu acho que talvez é conhecer outras pessoas interessantes, com uma história de vida, que pode ter coisas parecidas com as suas, que pode ter uma experiência ou um conhecimento complementares também, em que podem te apoiar nos momentos difíceis, né? Recentemente, na mentoria, a gente tem uma cliente que está passando ainda por uma situação de assédio no trabalho, e a gente abriu a sessão, o espaço, todas aplicaram a escuta empática, disponibilizaram seu tempo e sua atenção para ouvir essa pessoa, essa mentorada que estava sofrendo, né, passando por um momento muito difícil. Isso foi um movimento, a coisa mais linda, né, e emocionante que uma mentora pode ver é cada um deixando de pensar em si naquele momento para acolher uma pessoa que está passando por uma situação muito difícil. Então tem um movimento de amor, de acolhimento, de conexão, que
uma mentoria e um mastermind podem proporcionar. O mastermind, ele é um nível, não sei se de maturidade maior, talvez, aonde cada mentorado, cada master, cada pessoa que está nesse master vai contribuir ativamente para os outros membros do master. Na mentoria é algo um pouco mais assim do mentor para os mentorados, né? O mentor orienta, ouve as dúvidas, tira as dúvidas, compartilha experiências e conhecimentos, estratégias e metodologias para ajudar cada mentorada a alcançar os seus próprios objetivos. Então, é mais do mentor para os mentorados. No Mastermind, há uma contribuição realmente ativa de cada membro para o crescimento dos outros membros, para o grupo. Eu acho que isso é uma das maiores diferenças. E é mais voltado para negócios, você diria, no caso específico do seu Mastermind, é mais para quem quer empreender? Ou qualquer pessoa, digo, não, eu quero aprofundar, eu já participei de uma mentoria e agora eu quero ir para o Mastermind. Qual é que é o objetivo, a pegada do seu Mastermind? O que é que diferencia de outros que estão aí? E o que é que diferencia da sua mentoria, por exemplo, para mulheres? No meu caso, né, no que seu caso. não vai ser necessariamente o caso de todos os mentores, que muitas vezes trabalham a mesma coisa, assim, mais ou menos a mesma coisa. O empreendedorismo digital, por exemplo, na mentoria e no Mastermind. Pessoas no Mastermind geralmente têm um nível de faturamento maior, de maturidade maior no seu empreendimento. Que hoje não é meu caso. Primeiro que as duas coisas são para mulheres, eu resolvi abrir um Mastermind para mulheres e a mentoria para mulheres. A maioria dos outros programas são mix, né? O meu Master é para mulheres que querem empreender ou já estão empreendendo. E principalmente querem crescer através do digital, mas não necessariamente somente no digital. Eu tenho uma atuação digital, mas também presencial. Então, querer desenvolver o seu negócio, crescer e viver principalmente do seu propósito. A gente tem um foco em resultado econômico para proporcionar para as mulheres uma renda. Não é somente fazer o que ama, mas é poder viver disso, se sustentar e não depender de ninguém. Adquirir uma independência total financeira, focar em lucratividade, entendendo que isto é o próprio sustento. Para você não ter que se submeter a nada por questão de dinheiro. Então, você desenvolver a sua própria independência, a sua liberdade financeira, não tem nada mais gratificante quando é feito através da contribuição de um impacto positivo na sociedade e em outras pessoas. Então, o Master é para pessoas que empreendem ou querem empreender, querem impactar a sociedade ou o mundo de forma positiva, através do seu trabalho, do seu conhecimento, das suas experiências, e viver disso plenamente, de forma totalmente independente e livre. A mentoria, no meu caso, mas isso vai evoluir com o tempo, porque eu estou fazendo uma transição de uma mentoria que era focada em diversos temas que a gente trabalhou a partir de um eixo central, que era a liberdade. 3 liberdades, na verdade. A liberdade financeira, emocional e espiritual. Então, através disso, tanto no Master quanto na mentoria, eu trago os especialistas de outras áreas, como pessoas de astrologia, economia, finanças, investimentos, numerologia, pessoas que têm algum dom, às vezes a mediunidade, estrategista em imagem, enfim, tudo que pode ajudar as mulheres a se empoderar e se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Então, esse é o ponto comum entre os dois. E no caso da mentoria, que a gente está evoluindo, né, desses temas diversos da liberdade emocional, financeira e espiritual, a gente continua, mas o que muda hoje, cada vez mais, é talvez o objetivo. Eu quero levar a mentoria para um objetivo de desenvolvimento profissional e de poder realmente focar nessa questão da liberdade financeira. Por quê? Porque tem um dado importante, que é que mais de 65%, na verdade não, 75% das mulheres
75% das mulheres acima de 65 anos dependem de alguém financeiramente. Não tem autonomia financeira. Eu não quero isso para mim. E eu vejo que a maioria das mulheres também não deseja isso, mas a gente não tinha essa consciência, então. As pessoas muitas vezes trabalhavam, né, as mulheres trabalhavam, ou até dependiam do marido, e se depararam com uma situação, numa certa idade, em que eram totalmente dependentes, não podiam arcar com os próprios gastos de saúde, as próprias viagens. Isso é muito triste, eu acho. Eu acho que todo ser humano tem necessidade de autonomia e liberdade. Isso é uma das necessidades mais básicas do ser humano. E quando não há autonomia, não tem liberdade, o ser humano, de alguma forma, não é plenamente feliz. E não tem vida na própria vida. Por isso que eu chamei o programa Life para iniciar, tanto o podcast e o primeiro programa de mentoria que eu lancei para mulheres. Foi Life. Exatamente, foi Life. É chocante esse dado que você trouxe. Eu tenho outros dados que mostram como as mulheres estão entre os mais pobres, sempre, mesmo trabalhando muitas vezes, elas estão entre os mais pobres. Então, essa questão ela é absolutamente fundamental. A liberdade financeira, para mim, é a base para qualquer outra conquista que você vá ter em termos, enfim, de projeção e de tudo. Porque sem isso daí você pode ficar preso em relacionamentos abusivos, em empregos que você não quer e, enfim, em situações que são realmente como que armadilhas e verdadeiras prisões. Então, perfeito essa distinção que você fez e, sobretudo, dizendo que esse é o seu caso, porque a gente sabe que tem vários modelos e aí as pessoas vão ter mais afinidade ou não. Tenho duas perguntas aqui agora. Uma é com relação por que você resolveu focar em mulheres. E se o programa Life aqui, que você falou que é liberdade feminina, ele vai ser só focado em mulheres, você só vai trazer mulheres para essas liderança feminina. Lideranças femininas. Mas também a liberdade feminina. É liberdade também, liberdade, né? Porque como é um tema que você tem trabalhado tanto nas mentorias, então o foco vai ser mulheres. Eu imagino que você tenha público, você tenha audiência, você tenha clientes, homens também, e muitos, pelo que você já compartilhou com a gente. Só que você resolveu focar nas mulheres. Por que você resolveu focar nas mulheres, Maria? Naturalmente, assim, o meu público, os meus clientes, sempre foram mais do sexo feminino. Quando eu atendia como coach individual, então as pessoas que me procuravam espontaneamente eram 90% de mulheres. Já atendi vários CEOs, homens, mas também mulheres, né? O presidente, o vice-presidente de empresas. Até hoje tem uma CEO na mentoria, por exemplo. Então, eram principalmente mulheres, 90% até hoje. Inclusive, nas minhas redes sociais, a estatística mostra que entre 90% e 92% de mulheres. No ambiente corporativo, quando eu dou treinamentos, às vezes eu tenho turmas que só tem homens. Por exemplo, mês passado eu dei um treinamento para 60 líderes, 60 profissionais, com o método Conecta, e foram duas turmas. Uma turma que tinha uma mulher e a segunda turma que tinha só homens. Então, quando não é uma procura espontânea, eu acabo lidando bastante com homens. Mas, de modo geral, quem me procura são mulheres. Por quê? Acho que tem vários motivos. Provavelmente a mulher busca esse autoconhecimento, é mais aberta a se desenvolver, a se autodesenvolver. E talvez mais afinidade mesmo pelo gênero. Então, talvez um homem tenha uma tendência maior a procurar o outro homem mentor do que uma mulher, né? Mas isso não é uma regra, óbvio. Mas foi mais uma vez um chamado da minha alma em 2020, quando eu abri em outubro de 2020 pela primeira vez a mentoria através do programa Life, que era para durar 3 meses e que se estendeu, acabou se estendendo até hoje, né? A mentoria viva até hoje. Foi mais uma vontade de assumir plenamente de que eu ia falar mesmo, então, só para mulheres. Já que 90% das pessoas que estavam nos meus cursos e nas minhas turmas eram mulheres, eu queria poder falar também de coisas
específicas, desafios específicos da mulher. A síndrome da impostora, a síndrome da boazinha, as questões culturais, porque a gente está inserido numa cultura machista, a gente não pode negar, o patriarcado. Então, assim, poder abrir o jogo entre mulheres sem se preocupar se vamos ser julgados por um homem, permitir que todas abrem as suas vulnerabilidades e as suas forças também, para poder inspirar uma e a outra, se apoiar, se fortalecer juntas. Então, eu acho que quando, da mesma forma que homens juntos, né, a gente vê em clubes exclusivamente masculinos, por quê? Porque podem falar de assuntos exclusivamente masculinos, podem falar de carro, de mulheres, esse estereotipo, né, sem que ninguém, né, emita um julgamento. Eu acho que o julgamento, ele inibe, ele afasta. Então, entre mulheres, a gente pode falar de coisas de mulheres sem inibição, sem preocupação de ser julgados, da mesma forma que homens podem falar entre eles de coisas tipicamente masculinos, né? Agora, foi uma decisão difícil, porque a impressão de não poder, de excluir, né? Mas hoje eu estou tranquila com isso, porque eu sei que eu não excluo. Eu trabalho com muitos homens, só que cada um, assim, eu tenho justamente essa amplitude de produtos e serviços que pode atender a todo mundo, qualquer que seja o gênero, o sexo. E eu estou bem satisfeita de poder atender públicos com capacidade financeira diferente e de todos os ambientes, todos os horizontes, né? Eu já tive e tenho uma costureira de um meio muito humilde na mentoria, junto com uma CEO de uma grande empresa. Então, assim, a diversidade é inclusão, de certa forma, né? E ver que, no fundo, ninguém é mais ou menos importante que ninguém. Todos têm sentimentos, necessidades, e essa necessidade de compartilhar vínculo, amor, aprendizado, se fortalecer, alcançar objetivos, todos têm essa vontade, né, esse desejo. E nós podemos nos ajudar mutuamente fazendo parte de grupos como mentorias, mastermind e curso. Inclusive o Conecta, né? Isso já aproximou várias, porque a gente tinha no meio do curso online também esses encontros ao vivo. Então isso já começou ali, né? Muitas mentoradas minhas que estão até hoje, 3 anos depois, começaram a criar um vínculo no Conecta, no primeiro curso online que eu lancei. Então, é isso. Você falou muito bem, permite que pessoas de formações e de origens e de situações econômicas muitas vezes bastante diferentes e que não se encontrariam em outras circunstâncias, possam estar juntas no mesmo espaço virtual e depois até no mesmo espaço físico. Isso eu acho fantástico. Você falou de clientes de outros países. Eu lembro, tanto no Conecta quanto nas primeiras mentorias voltadas especificamente para mulheres, tinham várias pessoas que estavam de fora do país, Estados Unidos principalmente, e foi muito interessante poder ter pessoas que estavam inseridas no outro contexto social e até econômico, em outros fusos horários, e lidando todo mundo com as mesmas questões, porque estávamos em plena pandemia. Então, esse é um aprendizado riquíssimo que o digital que traz, que é fantástico. Uma coisa que você sempre frisa, mudando aí um pouco de assunto, frisa em tudo, pelo menos que eu fiz com você até hoje, é a questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, ou melhor dizendo, que é a base para tudo. Não adianta, vou fazer um curso para lidar com narcisistas e psicopatas colocando o dedo apontado somente por outro. Existem milhões de pessoas, bilhões de pessoas no planeta, mas aquela criatura fomos nós que atraímos para a nossa vida. Então, que é preciso olhar para a gente para ver o que é em nós que terminou atraindo aquela situação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância do autoconhecimento no processo de autodesenvolvimento e como é que você pessoalmente tem utilizado isso até para expandir os seus negócios, expandir a sua carreira e a maneira como você contribui para outras pessoas.
Perfeito. Eu vou saber também de você. Eu vou querer saber de você logo depois, inclusive, a sua transformação, porque eu quero também entender como é que foi, através de todos esses programas que você passou comigo, né, ao longo desses mais de 3 anos, qual foi sua transformação. Mas, realmente, o autoconhecimento é a base para a gente poder lidar com qualquer situação. Se você não se conhece, você não pode gerenciar. Você não pode gerenciar o que você não conhece. E é muito mais fácil você controlar e mudar o outro ou você controlar e mudar a você mesmo. Às vezes a gente acha que é mais fácil mudar e controlar o outro, mas isso é um engano. Total. É uma ilusão. Ilusão de controle sobre o outro. E de achar que o outro é que vai mudar, né? Não, então o que eu percebi é que através da minha própria mudança, da minha própria evolução, de me conhecer melhor e de também adquirir estratégias, conhecimentos, metodologias externas, né? Sim, então aumentar o meu leque de recursos internos e externos para lidar com os desafios, superar qualquer desafio. É o que a gente chama de mindset de crescimento ou de sucesso, no lugar de um mindset rígido, em que a gente se sente vítima dos acontecimentos. No mindset de sucesso, de crescimento, a gente entende que todo desafio vem para nos ensinar alguma coisa. Eu comecei a entender isso naturalmente, sem saber, quando eu fui procurar a comunicação não violenta para me ajudar a desarmar as pessoas agressivas desafiadoras. E eu percebi que, nossa, através de autoconhecimento e conhecimento, eu consigo transformar uma situação. Eu consigo me fortalecer, me empoderar. Olha que maravilhoso. E foi assim que eu tirei essa conclusão e foi assim, tudo que eu fui passando de desafios, eu transformava em aprendizado, porque eu tenho naturalmente, acho que é uma característica minha, essa capacidade analítica de buscar compreender o que tem por trás de cada coisa e aprender com cada situação. Se eu tropeço, eu busco aprender por que eu tropecei e como é que eu posso levantar. E não ficar desesperada no chão porque eu tropecei, ficar chorando, desesperada e achando que o mundo está contra mim. Não, eu tenho uma certeza, uma crença muito fortalecedora. É que tudo acontece para o melhor. E tudo que vem nos desafiar, vem nos ensinar. Quando você desenvolve essa mentalidade, que é o que eu levo também para minhas mentoradas, meus clientes de modo geral, sai do lugar de vítima. Você não está sendo vítima aqui agora. Você está com uma dor, um sofrimento que vem te dizer o que você precisa aprender agora sobre você e sobre o mundo, para você se tornar mais forte e superar esse desafio que está chegando. E se transformar nesse processo, né? Crescer no processo. Sim. E aí que eu quero saber, então, estou curiosa, saber da sua transformação ao longo desses 3 anos, através de mentoria individual, o método Conecta, a mentoria para mulheres, o mastermind, né? As lives, enfim, você também acompanhou meio que quase tudo que eu fiz. Então, esses encontros presenciais, inclusive, né, de amizade, da gente fazer happy hour, através disso tudo, qual foi a maior transformação que você diria da Elba? A Elba antes disso e a Elba hoje. O que mudou? Bem, a primeira coisa eu acho que é autoconhecimento mesmo. E é um autoconhecimento que ele veio não apenas pela autorreflexão, mas pela partilha e pelo espelhamento. Isso eu acho que é uma grande coisa, poder estar no espaço, me permitir estar no espaço de vulnerabilidade, porque às vezes é muito difícil a gente falar de determinadas coisas, mesmo fazendo terapia há muitos anos, às vezes você fala nesse espaço, mas não fala em outros, porque há questões que, para a gente, elas são só nossas. Há dores que achamos que são só nossas. E, na verdade, nós partilhamos isso
enquanto seres humanos, enquanto mulheres, no caso que a gente estava falando há pouco, enquanto membros de determinado grupo, enquanto trabalhando em determinada incorporações, enfim. Se estamos no mundo, nós temos questões que são comuns. E quando a gente está no grupo, numa mentoria, num master, enfim, numa masterclass, a gente observa que tem outras pessoas que estão nessa mesma situação. E isso é fantástico, né? E a maneira como você, trazendo aqui para o trabalho com você, vai fazendo os alinhamentos, os espaços que você vai dando para que as pessoas falem, porque você traz, obviamente, muita coisa, você dá o norte, a contribuição, mas abre espaço para que as outras pessoas que participam, elas também contribuam com isso. Então, primeiro me beneficiei muito das lives, quando eu fui introduzida à comunicação não violenta. Lembro que no início anotava e fui aprendendo, e depois fui para o curso Conecta, que aí foi para a parte prática. Mas quais resultados concretos você teve na sua vida? Eu comecei a prestar mais atenção na minha comunicação e a mudar minha comunicação. Isso trouxe benefício Isso em que áreas da trouxe sua benefício na área de relacionamentos. Fiquei muito mais atenta à maneira como eu estava me comunicando. Porque às vezes a gente não percebe que a nossa comunicação pode estar sendo agressiva, pode estar sendo violenta, está acionando gatilho nas outras pessoas. Aprendi a estar mais atenta às minhas próprias necessidades, e aí é que entra a questão do autoconhecimento. Porque muitas vezes nós não sabemos quais são as nossas necessidades e não sabemos pedir para que o outro, de alguma maneira, as atenda. Então, ficamos todos num jogo que é de reclamação. Isso daí eu acho que o Conecta e a mentoria. O Conecta, ele trouxe o conhecimento, e a mentoria individual, ela vai para a parte prática, que é trazer, olha, eu estou vivendo determinada situação com tal pessoa, como é que eu lido com isso, como é que eu falo, e a partir daí poder estender isso para outros relacionamentos. E também tem o outro efeito, que é estar atento mais à necessidade para o outro. Porque muitas vezes estamos dizendo uma coisa quando queremos dizer outra. E também estamos ouvindo uma coisa, mas a pessoa está querendo falar uma outra coisa. E aí, então, começando pelo as lives, as mentorias individuais, e no grupo aprender a isso que eu já falei, que é entrar nesse espaço de vulnerabilidade, poder compartilhar, poder escutar. Então, eu acho que isso foi uma grande coisa que esses grupos todos e a mentoria trouxe, aprender a escutar. Eu diria que eu estou nesse processo ainda, porque é uma coisa que a gente tem que estar, eu, no meu caso, renovando constantemente. Então, melhorou seus relacionamentos? Melhorei. Eu acho que sim, acho que melhorou o relacionamento. Teve uma hora, e aí foi durante a pandemia, que eu tomei uma decisão, né? Agora eu quero voltar para o mundo e eu vou para as conexões, me conectar mais com as pessoas. Obviamente que eu utilizei todas essas coisas que a gente estava aprendendo nas mentorias individuais, que eu estava aprendendo nas mentorias individuais e nos grupos, certamente. Uma coisa que eu acho que é muito importante, que é como lidar com o perfeccionismo, sair da síndrome da boazinha. E acredite se quiser, até hoje, certas horas eu digo, não, mas será que eu tenho? Será que eu estou sendo boazinha? E ontem me disseram, não, você está na síndrome da boazinha, porque é um processo. Sim. A gente fica, às vezes, tão preso a determinados padrões que não percebe que está nele. E o aprendizado, que é o ganho, que é contínuo. Muitas vezes a gente resolve uma questão de uma vez por todas. Mas a vida ela é dinâmica e ela vai trazendo, às vezes, as mesmas questões com um nível de profundidade maior para a gente observar. Sabe a cebola? Você vai descascando e fala, que maravilha, tira a primeira camada. Oba, cheguei. Aí você lida com uma outra situação desafiadora, você percebe que tem uma outra camada para ser retirada ali. Então, se eu for pegar todos os anos, eu diria que é isso, essa possibilidade de ir removendo mais camadas, junto, obviamente, com outras coisas que eu estou fazendo, e que eu termino fazendo coisas que se agregam, que se combinam, que se casam, que se complementam, mas certamente esse espaço aqui foi para isso. Diminuir o perfeccionismo. Isso é algo super importante. Que diminui o estresse também, diminui, né? O estresse e sair mais da expectativa
de atender a expectativa do outro, porque tem coisas, às vezes a gente pensa que o que vai fazer diferença são as grandes coisas na vida da gente, quando na verdade o que faz diferença mesmo são as pequenas coisas de todo dia, do cotidiano que a gente faz sempre. Quando a gente quer mudar uma coisa, mudar um hábito, pode ser muito mais efetivo para alcançar um grande objetivo de que fazer aquela viagem incrível, ter aquele mentor maravilhoso, encontrar aquela pessoa X, Y ou Z, que é a ideia do processo. Então, quando a gente está em algo que é continuado, e aí a mentoria, que ela tem um prazo maior, ou um mastermind, tem essa possibilidade de adquirir, desenvolver novos hábitos, novas rotinas. E isso é que vai fazer diferença. Isso é que vai fazer diferença, porque você não está vendendo a solução. É um processo de evolução é um contínuo, processo, de melhoria. Exatamente. Um processo de melhoria contínuo, né? Te ouvindo, eu percebo, inclusive, estou muito feliz agora, porque um alinhamento com o meu propósito de alma, que é justamente gerar transformação na alma das pessoas. E eu entendo, né, que o nosso propósito nessa terra, nessa vida, é evoluir como pessoa, como espírito. Tá? Evoluir pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente. A nossa alma está em evolução. Então eu percebo que mais do que resolver uma coisa ou outra na mentoria ou no mastermind, é a gente evoluir de forma contínua, num processo de melhoria contínua, para alcançar o auge, vamos dizer, daquela nossa evolução espiritual, do que a gente veio fazer aqui nessa terra, para nos tornarmos pessoas melhores, que possam contribuir cada vez mais para o mundo, para a sociedade, para a humanidade. Então, é gerar transformação na alma das pessoas, na vida das pessoas, por isso o nome Life, porque é sobre vida. E eu vejo muitas pessoas vivas que, no fundo, não se sentem vivas. Exatamente. Quando eu ouço uma Lúcia, por exemplo, que diz que antes da mentoria ela tinha uma vida em preto e branco, não sei se você lembra, Lembro. E agora a vida dela é colorida. É sobre isso. Às vezes não é sobre um determinado resultado, assim, eu ganhei X, ou faturei X, mas é isso, passar de uma vida em preto e branco para uma vida colorida. A Cláudia também, que diz que antes ela se sentia congelada, como se fosse congelada, e agora ela realmente está viva, em movimento, com alguma perspectiva. Então são muitas pessoas que às vezes não têm uma perspectiva de vida, que não sabem o que vai fazer. E o Mastermind, que você me perguntou antes, inclusive a mentoria também, ele tem por objetivo de trazer essa nova vida, essa nova perspectiva para mulheres que estão numa idade, por exemplo, acima de 40 anos, ou 50 anos, ou até 60 anos, e que precisam se reinventar. E continuar se sustentando, mantendo a autonomia financeira que tinha, por exemplo, trabalhando talvez no emprego, no mundo corporativo, e fazendo algo que ama. No lugar de estar num emprego pelo dinheiro, fazendo uma coisa que você não gosta, como já foi meu caso. Eu estava mais pela carreira, assim, pensando numa carreira tradicional para me sustentar, do que num propósito, né, nos 18 anos como executiva. Eu escolhi o coaching para fazer uma coisa que eu amo, que é ajudar o outro, que é contribuir para o outro e para a humanidade. Então, o Master e a mentoria têm esse objetivo de levar mulheres a se realizar plenamente, a viver plenamente do seu propósito e da sua missão de alma. Então, isso é algo que para mim não tem preço, não tem um custo, né, financeiro, óbvio, a gente tem que ter um investimento. Inclusive, geralmente, a proporção em que a pessoa investe é a proporção do comprometimento que ela vai ter com ela mesma e com o resultado que ela se propõe. Então, é muito importante ter essa troca
né, de energia. Dinheiro é energia. Com Investir, certeza. e eu investi muito, eu continuo investindo muito para me desenvolver como pessoa. Então, isso também é uma mentalidade de sucesso, de você investir em você. Perfeito. Quer dizer, a transformação, eu acho que é a principal coisa que a gente vai levar dessa vida. Porque no final das contas, você não vai levar a casa, não vai levar o carro, o vestido bonito ou a bolsa de marca. Essas coisas, elas são importantes, elas têm seu valor para algumas pessoas mais ou menos, para outras talvez nenhum. Mas o que a gente vai levar é a transformação que a gente tem aqui. Qual foi a minha trajetória? Eu olho para trás, eu vejo os relacionamentos, a qualidade que eu estou trazendo para a minha vida, para a minha existência e também para a de outras pessoas. Porque a gente está falando aqui, não é apenas a gente gerar transformação e benefícios para a gente, transformação para a gente, mas com isso, a partir da nossa transformação, gerar um impacto que é benéfico para outras pessoas, para o planeta. E eu gosto de falar que nós estamos aqui para evoluir juntos, não apenas como pessoas, mas com os seres que partilham o planeta com a gente. É sair dessa ideia que existe uma parte do planeta que está aqui para servir a outras. Sejam elas seres humanos, sejam animais, ou seja lá o que for. Então, é mudar realmente essa mentalidade e que as mulheres, elas ocupando mais espaço, elas vão contribuir mais para isso, para um novo olhar. Não é entrando aqui numa disputa entre homem e mulher, masculino e feminino, é porque a gente já tem um olhar mais de cuidado pela própria cultura e também talvez por características, né, da natureza. Criadas para servir, cuidar do outro, né? Exatamente. Então, a gente já tem essa preocupação maior com o cuidado. O resultado, a renda, enfim, a coisa material, ela é super importante nesse mundo. Só que ela não é suficiente. E não dá para ter essas coisas a qualquer preço e a qualquer custo. E é exatamente por isso que a gente está nessa situação que está. Então, você trazer a sua contribuição nesse sentido, que eu estou focando aqui na transformação, estou focando aqui na contribuição, no impacto que é positivo, é um jogo que é ganha-ganha. E aí, Maria, eu quero trazer uma outra coisa que é importante, porque não é apenas o que você está trazendo em termos de conhecimento ou de técnica ou treinamento, é o exemplo também, porque você está sempre compartilhando, sobretudo no individual e sobretudo nas mentorias e no mastermind, a sua experiência. O que é que você está fazendo, o que é que você está transformando, você traz situações pessoais também dos seus desafios. E aí você termina inspirando pelo exemplo. E isso que é fundamental. Que aí a gente sai daquela ideia que quem está na posição, que é o mentor, é o antigo professor, é aquele que já sabe tudo, não passa mais por dificuldade, e não é assim. O que faz diferença é a capacidade exatamente de superação. E poder compartilhar isso, você vê bem, é uma pessoa que é real, que como eu tem dificuldades, e ela está me mostrando que é possível através do autoconhecimento, do investimento, do propósito, do comprometimento com a própria vida. Que é uma coisa que para mim é super importante. O que é que a gente está aqui? Para quê? Para viver com qualidade e contribuir para que outras vidas também possam fazer o mesmo. Não temos ingerência ou controle, melhor dizendo, sobre quanto tempo a gente vai viver. Mas a gente tem ingerência sobre a qualidade de vida que a gente vai ter ou pode ter, e também, ao fazer isso, ao cuidar da qualidade da nossa vida, contribuir para que outras pessoas também possam viver de maneira melhor, né? Trazer consciência, que é o que mais a gente precisa nesse momento. Exatamente. A liderança inspira pelo exemplo, né? Então é importante. Por isso que eu me sinto no lugar de liderança também com o tema precursor no Brasil. A comunicação não violenta não era conhecida quando eu comecei a compartilhá-las nas empresas, a compartilhá-la nas empresas. E essa questão da liderança feminina, ela é muito importante para que as mulheres possam se realizar, se sustentar, impactar o mundo de forma positiva para a humanidade
e inspirar outras pessoas. Cada mulher que se torna uma líder dentro de um determinado contexto, ela vai inspirar outras pessoas. E aquilo que você falou, mostra que é possível uma pessoa como eu realizar tal ou tal coisa. Então, é sobre inspirar, é sobre viver. E você falou de qualidade de vida, né, que foi um dos temas que eu me especializei no início da minha trajetória, em 2012, quando eu fiz minha primeira formação em psicologia positiva e coaching positivo. Eu tive 2 anos de especialização em coaching de saúde e bem-estar. E foi realmente quando eu descobri a importância de um estilo de vida saudável, que é um dos temas que você traz, inclusive, nas suas redes sociais, nas suas entrevistas. Gente, as entrevistas da Elba são muito especiais, porque ela dá voz às vozes. Ela traz pessoas comuns, às vezes na praia, às vezes na rua, profissionais que têm alguma coisa que, de repente, precisa ser melhor conhecido, precisa ser visto e ouvido por mais pessoas. E você consegue fazer isso através das suas entrevistas de forma muito natural, de forma muito espontânea. E eu estou realmente assim vendo você destravar, né? Você destravou uma série de coisas e está fazendo assim entrevistas que para mim são inspiradoras. Por exemplo, a última sobre aquela profissional que saiu do mundo corporativo para justamente também fazer uma transição e se dedicar a algo que fazia mais sentido para ela, é muito inspirador isso para tanta gente que se sente preso num emprego, numa empresa que não faz sentido, para pensar, nossa, eu também posso empreender. Por que não? Se ela fez, né? Porque dá esse medo, esse frio na barriga. Eu fiquei com muito frio na barriga em 2017, quando eu falei, é isso, então eu vou sair da minha carreira corporativa para agora me dedicar somente à minha empresa e à minha missão. Dá um medo, né? Como é que eu vou ganhar mês que vem? Não está garantido o salário fixo, né? Mas isso me levou a investir em vários conhecimentos sobre como desenvolver um negócio, como trazer uma estabilidade de renda, uma certa previsibilidade. Isso é um desafio no empreendedorismo. Mas é isso traz vida, o desafio, o estímulo. O ser humano ele precisa de estímulo. É uma das necessidades humanas. Exatamente. Além da liberdade e da autonomia, né? Ter estímulo. Então, empreender é maravilhoso. É horrível também. Também é horrível. Mesmo. A gente tem vontade de morrer às vezes, a gente tem vontade de desistir todo dia. Eu já tive um período que eu tinha vontade de desistir todo dia. Eu já melhorei porque agora é somente a cada X meses. Maria, obrigada você estar falando isso, porque eu estou começando a fazer essas entrevistas. Na verdade, a ideia não era nem estar fazendo as entrevistas assim. Eu comecei a produzir um conteúdo. E foi depois exatamente de uma sessão de destravamento, vamos dizer assim. E aí eu comecei a fazer, eu falei, gente, isso é muito bom, vou fazer mais aqui, já que eu estava querendo treinar, vamos treinar aqui. E aí, só que tem horas que dá vontade de desistir. Eu digo, ai não, gente, isso negócio dá muito trabalho. Aqui, eu não sei quem está vendo? Será que eu vou conseguir? Exatamente. E aí depois aí você passa por aquilo, não vou fazer mais, e daqui a pouco você vai e volta. Então, pessoal, faz parte do processo. É assim, a gente pensa, vou empreender, vai ser assim, ó. Só que não, né? Só que não, é assim. Mas o que importa é que qual é que é a direção que você está acendendo, final, não é linha reta, mas você está avançando. Sempre evolução. Elba Rego, entrevistadora, ela atua na área de comunicação, economista de formação, então tem muita bagagem. E ela falou uma coisa assim, importante, né, para concluir, é que quando você empreende, saindo de uma carreira talvez corporativa ou outro, você tem a impressão que você está começando do zero. Só que você não está começando do zero. Então, não se sinta menos do que você já é. Porque isso é uma coisa muito comum da mulher se desvalorizar
achar que nunca sabe o suficiente. Nunca está preparada, que ainda não está preparada o suficiente. Que nunca é boa o suficiente. E aí que é a síndrome da impostora, em que a mulher não sabe cobrar pelo valor do seu serviço, dos seus produtos, desvaloriza, né, diminui o seu valor, e aí não consegue se sustentar em um círculo vicioso. Então, sai dessa ideia que você não está pronta, que você sempre precisa de mais um curso, mais uma certificação, mais um método. Não. Isso tudo vai fazer parte do processo, naturalmente, de você adquirir mais conhecimento, mais autoconhecimento, mais certificações, mais métodos e tal. Mas isso não diminui o seu valor com toda a bagagem que você tem de vida, de experiência. Tudo que você já fez na vida conta. Até sua infância conta. Eu estou onde eu estou hoje, eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje por tudo que eu já vivi desde que eu nasci. A história de vida conta, né? Os desafios, a jornada. Mas você já falou isso outras vezes, eu concordo, porque às vezes a gente não dá valor àquilo porque para a gente é a nossa vida, é natural, aquilo é fácil. Só que não é fácil para outras pessoas na mesma magnitude. E não quer dizer que você vai ajudar todo mundo, que você vai contribuir com todo mundo. Mas, às vezes, você vai fazer diferença para uma pessoa, para 2 pessoas, para 3. E depois, à medida que você for avançando, você pode contribuir com outras pessoas também, né? E é isso tudo, no fundo, que queremos é um viver com qualidade. E o trabalho com as mulheres, eu acho que ele é mais inclusivo nesse sentido de considerar outros aspectos que quando estamos focados apenas nos resultados ou bater a meta, eles são desconsiderados. Então, a gente vê que muitas vezes pessoas que estão no mundo corporativo, até mesmo empreendendo, elas focam somente no resultado, no dinheiro, na meta, quanto é que eu vou faturar, quantas pessoas eu vou atingir, e aí descuidam da qualidade de vida, da alimentação, do sono, da atividade física, dos relacionamentos. E é importante, e você traz isso nas mentorias, que é ter a qualidade de vida no empreendedorismo. Não adianta você trabalhar 50 horas por semana e não poder usufruir, desfrutar daquilo que você está construindo, né? Da vida. Da vida, exatamente. Você quer falar um pouquinho disso aí? Sim, eu já eu estive à beira do burnout algumas vezes nesse processo de empreendedorismo. E eu vou dizer justamente por quê. Porque eu não tinha um mentor. Quando eu comecei a ter um mentor, tudo fluiu mais. O mentor, ele não somente te proporciona um apoio, como uma clareza, uma visão, você não está mais sozinho nos seus desafios. Você não somente tem um mentor, mas você tem as outras pessoas do grupo, como a gente já falou. Então, quando você está sozinho na sua empreitada, no seu caminho de empreender, você primeiro perde tempo e dinheiro, porque você acaba investindo em coisas desnecessárias. Eu fiz muitos erros de investimento porque eu não tinha um mentor. Depois que eu entrei nas mentorias e em mastermind, eu investi pesado. Eu já paguei R$60 mil para um mastermind, 30 mil para uma mentoria de 5 encontros, e aí pessoas pensam assim, nossa, mas é caro? O que é caro? É aquilo que não te traz retorno, que não te traz resultado, que não te traz uma evolução. Tem coisas que eu ganhei nesses programas que eu não tenho como mensurar o valor. De verdade, são coisas que não têm preço. São pessoas, são conhecimentos, e cada coisa que você ganha traz desdobramentos. Então, num mastermind, eu conheci uma pessoa que eu fiz o curso. Nesse curso, eu conheci uma pessoa que está me ajudando até hoje, que está me tirando de coisas que você não tem ideia, que poderia ter destruído a minha saúde, minha família, meu trabalho. Então, você nunca sabe, quando você entra num curso, num grupo, numa mentoria, num master, qual vai ser o desdobramento e o ganho que você vai ter, que muitas vezes não vai ter preço para você. E tem resultados mensuráveis, como nesse programa que eu investi R$30 mil. Eu já vou falar o nome, né, do meu mentor, Victor Damasio, na época. Foi o meu primeiro investimento assim, maior, que eu fiquei, nossa, 5 encontros, R$30 mil. Mas esses R$30 mil já me retornaram mais de 300 mil em 2 anos e pouco. Então, o que é caro é pagar R$30 mil ou você se esgotar, não sabendo como trazer sua contribuição para o mundo,
como vender seus produtos e serviços, porque tem muitas crenças limitantes em relação a vendas. E eu vou dizer uma coisa para desconstruir isso. Cada venda, e eu tinha também, ainda tenho um pouco, eu estou evoluindo nesse processo de não ter mais vergonha de vender, não ter mais vergonha de falar o preço, não ter mais vergonha de cobrar bem. É que cada venda é uma alma salva. Quando eu vejo a outra Lúcia, gente, 77 anos hoje, ela entrou na mentoria, ela tinha 75 anos, ela fez o Conecta também, e ela falou, ela perdeu o marido na véspera de entrar na mentoria. E ela falou, se não fosse a mentoria, eu teria desistido da vida. Então, o que seria se eu não tivesse oferecido o meu programa, se eu tivesse vergonha de vender, se eu não vendesse, essa pessoa teria desistido da vida. É justo isso? É justo comigo e com você ter vergonha de vender? Então, eu sei que eu falando isso não vai tirar a sua vergonha, toda a crença limitante que tem em relação a vendas, mas a gente precisa começar a acender essa luz de que vender salva vidas. E a gente pode salvar vidas através de coisas gratuitas também. Mas o gratuito sempre se sustenta com alguma coisa por trás. Claro, que alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que bancar. Então, esse gratuito que eu faço hoje, por exemplo, alcançando milhões de pessoas e salvando vidas diariamente, porque eu recebo mensagem, salvou minha vida, é graças a você que eu estou viva, que eu saí disso, que eu consegui me libertar de tal manipulador, de psicopata. Esse gratuito que a gente disponibiliza, ele é só disponibilizado porque eu tenho produtos que eu cobro e que vão sustentar o todo do negócio da empresa. Então, é um engano achar que a gente só pode fazer gratuito. Você vai se esgotar se você não vender alguma coisa. Isso não é viável, isso não é uma troca equilibrada de energia. Então, não tenha medo de cobrar, não tenha medo. O investimento é um presente que a pessoa se dá. Eu comecei a realmente ver isso como tal, como presente. Eu vou me dar esse curso. É um presente para mim. Eu estou investindo em mim. Então, é uma nova mentalidade de sempre investir em si. E hoje eu vejo o investimento em si como algo para a vida. Mais uma vez, a palavra vida. É para a vida. Eu não me vejo mais, vou fazer um curso, eu vou parar. Eu estou há 14 anos, quase 15 anos, estudando de forma contínua. Quando, na verdade, quando eu me formei em administração, quando eu tive minha primeira pós-graduação, 20 e poucos anos, eu falei, nunca mais, porque eu trabalhava de dia e estudava de noite, eu chegava lá cansada, às vezes eu dormia na mesa de estudo da sala de aula. E quando eu tive o diploma, eu falei, nunca mais na vida eu vou estudar. Era um sufoco. Dá vontade de rir, né? E agora eu falei, nunca mais eu vou parar de estudar, de investir em conhecimento e autoconhecimento. É algo que eu sei que eu tenho que ter no meu orçamento um pedaço para esse investimento, para terapia, para terapias. Terapias, na verdade. Porque no fundo não é uma coisa só. A gente tem que estar investindo em diversas coisas nesse processo de pensar o desenvolvimento também como algo mais amplo, porque também um profissional só ele não vai dar conta de toda a complexidade que somos, né, enquanto seres humanos e pessoas individuais, e tem coisas que são bastante específicas, as necessidades que temos, e a gente temos que buscar recursos e pessoas, e a gente aprende muito com essa diversidade, porque no fundo não é apenas questão de conhecimento, estamos falando do ser. Aprendemos com aquilo que as pessoas são, não é isso? Você está contribuindo pelo que você é e não apenas pelo que você está trazendo em termos de conhecimento. E não somente o que você tem, né? Exatamente. É sobre ter e ser. Ter e ser. Exatamente. A gente contribui com aquilo que a gente se tornou no processo. Porque se você vem e fala apenas de conhecimento, que não está alinhado com aquilo que você efetivamente está vivendo, então você vai ter uma dissonância. Você não vai passar credibilidade e você não vai ser uma inspiração ou um instrumento de transformação para as pessoas, porque não é genuíno, não se sustenta. Pode até vender um curso, 2, 3, ter 2 ou 3 clientes, mas tem uma hora que, como um castelo de areia, aquilo vai ruir.
E nós temos falado muito, pelo menos nos meios femininos, da questão do genuíno, do autêntico, o que é verdadeiro. Perfeito. Né? Então é isso. Sobre a autenticidade. Sobre a autenticidade, sobre aquilo que é verdadeiro. E é ganhar em cima disso. Porque não tem a ver de você enganar, manipular, cobrar por algo que não está sendo entregue, ou vender um produto. Na verdade, é isso que você falou, é a transformação. E é isso que vai fazer a diferença. Né? Então, eu acho que vale, porque qual é que é a alternativa? Qual é que é a alternativa? É continuar com uma vida que não vale a pena ser vivida, não faz sentido. Que não faz sentido. E isso, muitas vezes, não é por falta de talento, não é por falta de inteligência, não é que as pessoas são menos capazes. Eu, cada vez mais, Maria, estou convencida que o sucesso ele não está associado diretamente com se é inteligente, se fulano é mais capaz, não. Ele tem a ver com outras coisas. Tem a ver, sobretudo, eu acho hoje, com a perseverança, a persistência, o não desistir, o ter essa capacidade de lidar com os desafios, de enfrentar as próprias sombras, que não é algo fácil. Muitas vezes a gente foge, por isso que vamos tanto para estímulos externos, muitas vezes, porque é difícil olhar para dentro. Mas, ao mesmo tempo, esses estímulos nos dão a oportunidade de ver o que é que não está conforme, o que é que a gente pode melhorar. E, no fundo, melhorar para o mundo é um subproduto. A gente melhora para a gente primeiro. E, ao melhorar para a gente, nós melhoramos para o mundo. Ou seja a transformação que você quer ser. Exatamente, no mundo, que você quer ver no mundo. Já dizia o Gandhi, sabiamente, isso continua mais verdadeiro do que nunca. É isso, gente. Se você está procurando ainda seu propósito, se faz a pergunta, o que faz sentido para você? O que você faria até de graça? Mas não faça só de graça. Você pode e deve cobrar e viver bem, porque cobrando bem você vai contribuir melhor, você vai poder investir em você e você vai poder se desenvolver e impactar cada vez mais pessoas. Então, saia da vergonha de cobrar, mas ofereça algo que realmente seja transformador e gera valor para o outro, né? Elba Rego, guarde esse nome, já começa a acompanhar nas redes sociais, né? Elba.rego.1. E ela está no início da sua jornada de empreender, mas essa mulher vai fazer barulho e vai dar voz a vozes. E quem sabe, né? Você seja uma pessoa que vai ser entrevistada um dia pela Elba. Mas guarde esse nome, porque essa mulher vai contribuir muito para a sociedade, para a humanidade. Pode escrever. Marie, obrigada. Um prazer enorme estar aqui hoje. E aí, pessoal, quero já dei meu testemunho aqui, mais uma vez falar, acompanha a Marie, segue o trabalho dela, comece pelas lives se você ainda não viu, ou continue com as lives e vá para os outros produtos que ela oferece, porque ela tem muito para contribuir, tem contribuído com muitas pessoas e pode contribuir com você também. Então, não se trata apenas de resultados ou de metas, mas de transformação, que vai fazer diferença para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Muita gratidão, Elba. Obrigada pela presença. Marie. Está aberto o nosso programa Live. E em breve você vai lançar o seu, né? A gente quer ver também. Então é um prazer enorme começar aqui com você no estúdio. Eu adoro fazer as entrevistas, tenho feito as entrevistas curtas e é muito interessante, porque às vezes o difícil é começar e depois você começa, vai engrenando, as coisas vão ganhando vida. E as pessoas começam a te pedir, por que você não me entrevistou? Por que você não me convidou ainda? Então é muito legal isso, você vê que com o seu trabalho, mesmo quando você está ainda começando uma nova jornada, eu tenho uma jornada enorme em uma outra área, ainda que eu tenha feito alguma coisa nessa área assim, de organizar eventos, de conversar com as pessoas, mas você vê que aquilo que você faz contribui para outras pessoas, você sabe disso, dá uma alegria enorme. Eu observei isso trabalhando como economista no mundo corporativo, viajando, pessoas de várias culturas, e poder fazer isso agora de uma outra maneira é muito grande. E você, no caso aqui, falando já da entrevista, você entrevista uma pessoa, você contribui para que ela divulgue também o que ela está fazendo, o que ela é, para que outras pessoas conheçam, e você vai criando um círculo que é virtuoso.
Porque tem muitos talentos escondidos, Muitos né? Eu acredito talentos que todo escondidos. mundo tem um talento, de Muitos alguma talentos. forma. As redes sociais, elas já permitem que isso seja democratizado, que isso seja acessível, e a gente pode fazer muito mais. Em vez de reclamar porque as mulheres estão discriminadas, estão com nível de renda menor, isso e aquilo, é no trabalho conjunto, é no apoio, e trabalhando junto com os homens que a gente vai mudar essa situação. Discurso somente não muda nada. É ação, é atitude no dia a dia. Muito bom. Ai. Parabéns, Elba. Muito Parabéns, obrigada. Maria. Uma honra te receber nessa abertura do podcast Life. E eu espero que tenha muito mais ainda para a gente descobrir, ouvir de você. E com certeza você já é um sucesso e vai ter cada vez mais sucesso, contribuindo, impactando o mundo com seu propósito. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Marie. Se você gostou desse programa, desse podcast, comece agora a me seguir, a clicar em inscrever-se ou seguir. E não perca os próximos episódios, porque vai ter muitas coisas. A sua cabeça vai ferver, mas de uma forma muito gostosa, muito positiva, muito prazerosa. Então, eu espero contar com você nos próximos episódios e compartilha. O conhecimento é amor, é crescimento, é contribuição. Então, compartilha, espalhe esse conhecimento com pessoas que às vezes você nem sabe se vai contribuir, mas você pode se surpreender. Então, sem medo e sem vergonha e sem culpa, pode compartilhar à vontade e eu espero você nos próximos episódios.